Boa tarde. Boa tarde, pessoal. O pessoal vai entrando. Estamos iniciando mais uma live da OAB, Subseção de Bento Gonçalves. Sejam muito bem-vindos, colegas advogados, comunidade em geral, amigos que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Gabriela Reis e hoje vou estar mediando aqui uma live pela Comissão de Educação. Vamos estar conversando com a doutora Neuza Bastos sobre o tema A Função Social da OAB. Esse tema, então, está sendo proposto pela Comissão de Educação, justamente por ser a comissão que realiza o projeto OAB Vai à Escola, e através desse projeto, então, cumprimos a função social da OAB, levando um pouco de conhecimento, né, para a sociedade sobre os seus direitos e deveres. E desde já, então, quero agradecer a doutora Neuza, que prontamente aceitou nosso convite para estar vindo conversar, né, conosco. E a doutora Neuza é uma pessoa, então, que eu conheço de longa data, né, admiro muito como pessoa, como profissional, sempre muito competente e muito envolvida sempre nas atividades da OAB. Eu vou ler, então, rapidamente o currículo da doutora Neuza e logo lhe passo a palavra, então. A doutora Neuza Maria Rolim Bastos é advogada, secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, da OAB-RS, e ex-presidente da subseção de Canoas. Esse é um breve resumo do seu currículo, né, doutora? Eu vou lhe passar a palavra e desde já lhe peço que fale um pouco da sua trajetória na OAB, do seu trabalho nas comissões, subseção de Canoas, seccional. Fique à vontade, então. Muito obrigada, doutora Gabriela Reis. Com muita alegria eu recebi esse convite dessa amiga, doutora Gabriela. Realmente já nos conhecemos já há algum tempo e também tenho acompanhado a tua trajetória. Acho que tu és uma jovem liderança da OAB, né? Hoje presidindo a Comissão da Educação, da subseção de Bento Gonçalves, integrante da Comissão do Jovem Advogado, e também sei que a doutora Gabriela já participou aí, já representou a subseção no Conselho Municipal de Direitos da Criança e da Adolescência. Então, já tem uma trajetória, doutora Gabriela, né, dentro da OAB. Gabriela, em teu nome, então, eu cumprimento o nosso presidente, doutor Rodrigo Terra de Souza, sua diretoria, conselho, pelo grande trabalho que vem desempenhando na subseção de Bento Gonçalves. Eu também quero cumprimentar o amigo e ex-presidente Felipe Panizzi Possamay, grande amigo, o delegado, também ex-presidente da subseção de Bento Gonçalves e nosso delegado da Caixa de Assistência, o doutor Kleber Dalla Coleta. E em seu nome, doutor Kleber, eu saúdo toda a advocacia de Bento Gonçalves. Saudação também às queridas doutora Beatriz Perufo, conselheira federal, a doutora Josana Rivoli, conselheira estadual, dignas representantes dessa grande subseção de Bento Gonçalves. E quero cumprimentar, então, aos representantes da diretoria da OAB que acompanham a nossa live, diretoria, meus pares de diretoria da Caixa de Assistência, doutor Pedro Alfonsin, o nosso presidente, a vice-presidente Mariana Melara, a secretária-geral adjunta, doutora Claride Chitolina, o nosso tesoureiro, doutor Gustavo Yuken, e também saudar a todos os conselheiros, presidentes de subseções, todos os advogados que nos acompanham nessa live, que achei o tema muito importante, bem apropriado para esse momento que estamos vivendo, doutora Gabriela.
Doutora, eu não sei se a senhora quer combinar da gente ir fazendo um ping-pong, assim. Sim, sim. Então, doutora Neuza, eu vou lhe pedir que a senhora conte um pouco da sua atuação na OAB, né? Em que parte ali a senhora se deparou com essa função social da OAB dentro das comissões, subseção, da própria seccional, que a senhora possa compartilhar conosco, então. Bom, a gente, quando vai participar de uma live, né, embora não participei de muitas, não, né, participei mais de forma conjunta com os pares da diretoria da Caixa de Assistência, mas a gente tem que fazer algumas anotações até para não se perder aqui, porque são várias informações, né, mas enfim, na subseção, eu tive a honra de começar essa trajetória na OAB na minha querida subseção de Canoas. Lá em meados de 96, 97, eu comecei integrando uma comissão da mulher advogada, a convite da doutora Rosali Brandalize, e depois, então, segui, né? E a Gabriela também já está sabendo bem disso, a gente começa e depois se Não sai afasta. mais. Não sai mais, é verdade. Em 2003, 2000 a 2013, eu integrei o Conselho da Subseção de Canoas, 2004, a diretoria, também a convite da presidente Rosali Brandalize, à época. Em 2007, 2009, na diretoria também da Subseção de Canoas, como secretária-geral, na gestão do presidente Romarino Junqueira, 2010 e 2012, juntamente com a minha diretoria e conselho, assumi a presidência, então, da subseção de Canoas. Foi uma grande experiência, uma atuação também, assim, com papel social da nossa diretoria e conselho bem atuante lá na comunidade de Canoas, e tive assim grandes amigos, né? Grandes amigos na advocacia de Canoas. Em 2013, 2015, então, ocupei a cadeira no Conselho Seccional e também fui assessora do presidente Marcelo Bertolucci. 2016 a 2018, conselheira seccional na gestão do presidente Ricardo Breia, quando eu recebi um convite honroso de coordenar a Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto e também integrei a Comissão de Acesso à Justiça, da qual ainda participo. E 2019, que é a nossa gestão que está acontecendo, como secretária-geral da Caixa de Assistência e também integrante da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto e de Acesso à Justiça. Muito bem. O pessoal está comentando aqui que faltará tempo, né, para contar toda essa história de ordem aí que a senhora tem. Pois é, e eu também acabei não fazendo um agradecimento assim pelo acompanhamento aí da nossa live, doutora Gabriela, da nossa família. Não deixo de fazer quórum aqui, né, acompanhando a nossa live, né? Sim. Então, um abraço a todos aqui que se dispuseram nesse momento aí de nos acompanhar, porque é um tema relevante mesmo, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Sim, temos vários colegas que eu vejo que estão entrando aqui, de Bento, de outras cidades também, né? Sejam todos muito, muito bem-vindos mais uma vez. E continuando então, né, doutora Neuza, eu gostaria que a senhora falasse, então, nessas atividades, como se deu, então, como a senhora identificou ali o exercício da função social da OAB, né, ou até mesmo compartilhe algumas atividades que são direcionadas, né, à função social. Bom, para falarmos sobre o papel social da OAB, basta nós olharmos um pouco e conhecer um pouco da história, um pouco da história do nosso país, especialmente, né? Onde a história nos mostra, né, a importância, né, da atuação da OAB em temas tão relevantes da nossa sociedade. E eu faço uma referência ao artigo 44 do nosso estatuto, que é a Lei Federal 8.906 de 94, onde ela prevê esse importante papel da nossa entidade. Diz lá o artigo 44 do nosso estatuto que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB,
serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, e daí o inciso 1, defender a Constituição. Olha o nosso papel. Só por aqui, por esse início do inciso, já está justificado o papel social da OAB. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Se percebe pela leitura do artigo que o legislador ressaltou que a função da OAB não se reduz apenas à questão corporativa dentro, né, da nossa entidade, mas que é de tamanho, que também é de tamanha importância essa questão corporativa para, né, atendimento dos advogados, em especial na defesa das prerrogativas dos advogados, né? Mas ressaltou o papel da instituição como guardiã da Constituição Federal, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, da cidadania e dos direitos humanos e sociais. Então, até referindo aqui sobre esse artigo, aqui nessas defesas todas, nós, advogados, não podemos nos furtar dessas defesas. E, às vezes, nós percebemos que alguns colegas esquecem do seu juramento, porque essas são palavras que constaram no nosso juramento. O juramento que nós fizemos quando nós recebemos as nossas credenciais, e que são tão importantes palavras e que nós devemos levar a efeito, né? Muitos colegas esquecem que juraram fazer a defesa dos direitos humanos também. E, às vezes, até sem lembrar disso, criticam aqueles que fazem a defesa dos direitos humanos. Então, nesse momento de intolerância e discurso de ódio, mais do que nunca, a OAB deve se valer do seu papel com ações na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, diante de qualquer risco de instabilidade desse Estado Democrático de Direito. Foi assim por toda a história, desde o combate da ditadura até a luta pelo restabelecimento das garantias constitucionais e do regime democrático do país. Sempre é bom lembrar, e sempre é bom esse debate, para lembrarmos mesmo do nosso papel enquanto entidade representativa dos advogados e estarmos sempre atentos aos sinais de risco à nossa democracia. No Rio Grande do Sul, a nossa seccional, através da sua diretoria, capitaneada pelo nosso presidente Ricardo Breyer, ela tem se manifestado em diversas oportunidades na defesa do bem comum, da sociedade, sempre privilegiando o diálogo, na mesma linha de atuação do nosso sempre presidente, Cláudio Lamáquia, que priorizava o encontro em detrimento ao confronto. Então, essa é uma linha de atuação dessa nossa gestão e que muito a gente tem percebido os ganhos para a advocacia também, nesse diálogo que o presidente Ricardo Breyer, ele tem assegurado a todos nós esses ganhos em função desse diálogo permanente. E por essa razão, a união da nossa classe fortalece ainda mais a entidade OAB, sendo uma das que tem maior credibilidade junto à população brasileira. Então, a mensagem também vai nesse sentido, né, Gabriela, da importância da nossa união enquanto advogados para fortalecer cada vez mais a nossa entidade. Verdade. E na prática, assim, se a senhora puder exemplificar um pouco como que a OAB tem trabalhado nesse sentido, né? Como eu falei no início, aqui em Bento a gente realiza o projeto OAB vai à escola e outros, né? Esse é o que eu estou mais envolvida,
Mas, assim, é, é muito gratificante, né? A gente sabe que a gente vai num lugar, leva o conhecimento e vê os resultados, vê o pessoal interagindo, né? Então, se a senhora puder exemplificar também outras atividades que a OAB tem feito na prática. Posso sim. Na verdade, tu falaste muito bem, Gabriela, quando tu diz esse papel social através do trabalho das comissões, né? Porque as comissões Uhum, são de extrema importância. Eu teria para falar algumas curiosidades, algumas diferenças da nossa Comissão de Direitos Humanos, da nossa seccional, das demais comissões de direitos humanos das outras seccionais, né, de todo o país. uhum. A nossa Comissão de Direitos Humanos é a única que tem uma denominação, ela tem um nome. E o nome da nossa comissão é Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto. E não poderia ser diferente, né? Para dar um nome a uma comissão de direitos humanos, a não ser de Sobral Pinto. Tem tantos defensores, realmente nós temos outros defensores de direitos humanos, mas Sobral Pinto foi um defensor obstinado, né? Sobral Pinto, na sua história, ele demonstrou o quanto deve ter força um advogado para exercer a advocacia sem medo, né? E por isso essa homenagem da Comissão de Direitos Humanos aqui da seccional do Rio Grande do Sul. Ela também é a única comissão de direitos humanos em que o seu presidente é o presidente da seccional. Então, o presidente Verdade. da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto é o nosso presidente, Ricardo Breyer, e quem coordena, né, até pelas atividades inerentes do presidente da seccional, quem faz a coordenação, então, né, e administra a comissão, são os seus coordenadores. Hoje nós temos como coordenadores o Dr. Rodrigo Pugina, Dr. Roque Requesigal, também, que são defensores, juntamente com todos os integrantes da Comissão de Direitos Humanos, que eu faço aqui homenagem a todos, são incansáveis na defesa da infração aos direitos humanos. Incansáveis porque a expressão é essa, não tem tempo ruim, são chamados a qualquer momento e vão fazer esse atendimento. E também vale lembrar que a atuação da Comissão de Direitos Humanos é uma atuação muito ampla. Ela atende a várias frentes, né? Uhum. Atende a temas como direito ambiental, isso é direitos humanos, né? As questões atinentes aos idosos, criança e adolescente, imigrantes, questões de gênero, questões raciais, porque o que é direitos humanos? É o direito de ter direitos, né? Então, tem que ter uma comissão apropriada, né, trabalhando nessa defesa. Também assuntos atinentes ao sistema penitenciário. E aí vale um esclarecimento, porque se confunde muito a questão de direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, para muitas pessoas vem aquele pensamento, é a comissão que defende o criminoso, que defende, né, o que foi condenado. Não é bem assim, né? Alguns até devem imaginar, eles botam o criminoso no colo. Não, não é isso, não é isso. A nossa defesa é pelos direitos da pessoa humana, né? E eu até ilustro sobre uma situação que aconteceu quando eu estava na coordenação da Comissão de Direitos Humanos, em que um colega, nos encontramos num evento lá da OAB, e ele me disse, olha, eu admiro o trabalho de vocês, mas eu vou te dizer, e essa foi a expressão que me choca quando eu falo isso, mas eu vou te dizer que eu acho que eu resolveria muito o problema da comissão de vocês se colocasse uma bomba lá dentro do presídio central. Eu acho que ia reduzir bastante o trabalho de vocês. Eu disse para ele naquele momento que eu acho que tu não conhece bem qual é o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e nós não estamos só atendendo essas questões dos presídios, né? Como eu Uhum. havia falado, é um tema
é muito amplo, tudo é direitos humanos, né? Então, direitos humanos, ele se entrelaça muito com o trabalho das outras comissões também. O que aconteceu? Encontrei depois esse colega que veio me dizer que um sobrinho dele havia sido encaminhado para o presídio central e ele me fez a seguinte pergunta: como vocês dos direitos humanos permitem aquele ambiente lá para receber pessoas lá dentro? Verdade. Mudou, né? Mudou daí, porque daí era uma Uhum. situação que fez parte lá do convívio, né, dele. O que eu comentei com o colega? Eu comentei com ele que, e era um momento que estava bem difícil a situação lá no Presídio Central, mas a gente sempre teve um acesso à nossa comissão para conversar com a direção do Presídio Central. Eu comentei com ele justamente isso, né? Que infelizmente muitas pessoas pensavam diferente, né? E queriam que aquele ambiente tivesse até pior, né? Uhum. Não, É que ainda quando não. a gente tem acesso, a gente vê de outra forma, né? Eu vejo, Mudou. eu vou assim, eu fico comovida às vezes até a questão de ver as mulheres, assim, porque elas querem, no mínimo que elas têm acesso, tá se arrumando, se maquiando, né? E quando a gente convive nesse meio, não tem como não querer auxiliar, né, e dar uma, porque também assim, se não houver ali um ambiente que não existe, que praticamente não existe, né, um ambiente de que eles possam se voltar para a sociedade de uma forma melhor, é isso que teria que ser proporcionado, né? Então, Com acho que é certeza, Gabriela, é bem isso, né? Porque nós temos que nos preocupar com a ressocialização, porque eles vão isso. voltar para o nosso meio, né? Então, as pessoas às vezes não pensam nesse momento. Nós queremos pessoas melhores no retorno ou não, né? Essas Uhum, pessoas vão conviver conosco, com nossos filhos, com os nossos netos, né? Então, eu acho que o trabalho todo é esse, né? Que se cumpra a lei, que se cumpra a pena, mas que se respeite, né, o direito das pessoas que têm o direito de ter uma ressocialização para realmente ter um resultado. Né? Então, nessas questões que se vê que o trabalho das comissões tem um papel importante social. O projeto OAB vai à escola, que tu mesmo há pouco referiu, ele é importantíssimo, uhum, importantíssimo. O que nós pensamos, por exemplo, sobre a questão da violência doméstica? Né? Pensamos também que nós temos que começar a atuar preventivamente. E a uhum, ideia de levar essa fala no projeto OAB vai à escola é muito importante. Por quê? Porque nós temos que levar para os alunos e para as crianças da importância da igualdade de gênero, né? Da importância do respeito no trato, né, das pessoas, independente do gênero, e fazer as reuniões também, levar esse tema também para os professores, para os pais dos alunos, e eu acho que é por aí que é o caminho. E também quero te parabenizar por esse trabalho que tu fazes aí em Bento Gonçalves, nesse muito projeto com a tua obrigada. equipe. Ah, muito obrigada. Até tem algumas pessoas aqui da comissão que estão acompanhando, né? A doutora Sinara, a doutora Angélica, e me desculpem se eu não citar todos, porque eu não consigo acompanhar aqui, mas sim, a gente tem feito um trabalho assim, e eu vejo que é a melhor alternativa nós irmos lá na fonte, né, dos problemas. Porque se Com uma certeza. criança ela ouvir e ela puder chegar em casa e ver que aquilo não é certo e ter uma outra visão, né? Ter uma outra visão de realidade, eu acho que aí a gente começa a impulsionar uma mudança, né? Com É. certeza, muito importante, porque daí a criança leva essa fala. Eu acho que nós temos que atacar por diversas frentes. Bem importante as campanhas que estão fazendo, né? Marcar com batom a mão, né? Uhum. A máscara roxa. Eu acho que, e assim, ó, muito importante também, eu vejo na entrada do meu prédio aqui, denuncie, né? Então,
chega, né? Passou do limite tudo isso, né? Então, eu Sim. acho que temos que fazer isso. Tem um outro trabalho também bem importante, aliás, de todas as comissões, né? A gente não tem tempo para relatar o trabalho de todas, né? Mas a questão Uhum. da igualdade racial, importantíssima, né? É trabalho que vem sendo desenvolvido pela doutora Carla Meura, né? Diversidade sexual. Então, assim, ó, nós temos muitas frentes, muito trabalho para fazer enquanto OAB. Uhum. E eu acho que esse trabalho social é de extrema relevância e nós temos que incentivar todos. E chega mesmo, chega, não dá mais para aceitar a violência doméstica, não dá mais para aceitar racismo, né, discriminação de raça, de gênero, seja ela qual for. Sim. Até, inclusive aqui a gente tem bastante interação dos jovens e adolescentes, né? Isso é muito bacana, isso enriquece o nosso trabalho. E a gente já recebeu comentários assim de crianças falando que viram a violência acontecer em gerações, né? Aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, e daí daqui a pouco tu vê que é uma pessoa que estaria se encaminhando para isso, entendendo como se fosse normal, né? Então a gente consegue falar, mudar a mente, né? Eu acho que isso é muito gratificante para nós como cidadãos e no exercício da função social da OAB também, né, doutora? Com certeza, e é bem isso, né, Gabriela? É a forma preventiva, né? É a Uhum, prevenção, mudar a mentalidade aí desses jovens, né? Porque senão acaba repetindo tudo que já foi vivenciado em casa, né? E, Gabriela, eu verdade. queria dizer que tu ainda está vendo quem está entrando aí, está dando uma luzinha, eu não vejo ninguém aqui, tá? Porque tem Ah, um problema aqui no meu computador, que é a peça na frente do computador, que sou eu mesma, não consegui adequar aqui. Mas, enfim, não, do ladinho do vídeo aqui tem uma abinha comentários. Não sei se a senhora consegue acessar. não, meu aqui já tentei, mas vou deixar assim. Sim, mas fica salvo. E então gostaria também, doutora Neuza, que a senhora falasse, né, um pouco da importância do advogado estar envolvido nas comissões, nas atividades da OAB, porque a gente vê uma coisa assim muito nítida que quem entra não sai mais, né? Como a senhora falou, que é o seu caso, é o meu caso. Mas, por outro lado, tem profissionais, advogados que não se interessam, né, que não participam. E assim, esse ano eu completo 5 anos de OAB. Eu participo das comissões desde o meu primeiro dia de carteira, né? Eu recebi a carteira, no dia seguinte eu tinha um evento da Seja. E, e eu não me arrependo em nada, sabe? Todos esses eventos, a gente tem muitos ganhos, né? Que não tem nem como mensurar. E eu gostaria que a senhora então falasse um pouquinho da importância do profissional estar envolvido nas atividades do órgão de classe. Bem importante e assim, ó, Gabriela, às vezes eu comento, encontro os colegas, escuta, tu tá participando, tu, né, aqui em Canoas, né, e lá mesmo na seccional, tu estás participando, tu faz parte de alguma coisa. Ah, eu não tenho tempo, Neuza, né, É, as colegas acabam dizendo isso, não tem tempo. Realmente, a nossa vida, o dia a dia do advogado, ele é muito corrido, nós sabemos disso, uhum, né? E nós temos a nossa subsistência também, né, na advocacia. Mas podem sim, né, podem se doar um pouquinho. Nós falando agora sobre a atuação das comissões, né, tem tanto o que se doar, o que fazer, né, e isso é tão gratificante, é tão importante, e a nossa entidade precisa da atuação dos colegas, né, porque às vezes é muito fácil, assim, julgar ou criticar, né? Mas, assim, ó, vamos fazer parte desse grupo, né? Vamos uhum, participar de comissões. Tu é um exemplo, né, Gabriela? Por isso que eu digo, uma jovem liderança.
o pai da Gabriela, né? O pai da Gabriela é o nosso colega, advogado, mas a Gabriela saiu à frente lá do pai para participar, né? Para representar, então, a família, né? Participando aí da OAB. Desde o início, né? Trabalhando na subseção e em muitos eventos da seccional, sempre te encontrei por aqui na seccional também. Então, até, doutora Neuza, fazendo uma parte, o próprio exemplo, né? A gente se conhece há tanto tempo, tantos anos, e qual é o lugar que a gente tem se encontrado ultimamente? Os eventos, né? É na OAB. Projeto Verão da Caixa de Assistência, eu sempre encontro a doutora Gabriela com toda a família, né? Então, é bem importante, esposo da doutora Gabriela, nosso colega também. Então, acho que é por aí que nós temos que começar esse trabalho e nos disponibilizar, né, para desempenhar, disponibilizar, participar de uma comissão, disponibilizar nosso nome para integrar, então, uma chapa, formação de uma chapa, né, seja no conselho, seja na diretoria. Então, já fica aqui, então, o convite aos colegas que queiram participar e que venham participar, se unam a todos nós nessa participação, assim, tanto de comissões, né, para a gente dar continuidade nesse trabalho. E vou dizer mais ainda, a participação do advogado militante é muito importante, porque ele traz as experiências do dia a dia, né, do exercício da profissão. Muito importante. Fica aqui o convite, então, né, Gabriela, por nós duas, para os colegas que ainda não estão participando, que venham participar, então, da nossa entidade. Sim, até tem uma frase que é do Dr. Matheus Aires Torres, que eu ouvi lá no início e eu nunca mais esqueci, né? Que o conselheiro Matheus, um querido, estava divulgando a nossa live. É verdade. E ele fala que o profissional se torna mais completo quando participa do seu órgão de classe. E eu não tenho dúvidas disso, né? Verdadeiras palavras, né, do conselheiro Matheus Aires, que também é um grande líder da jovem advocacia, né, doutor Sim. Matheus. Bem lembrado. Sim. E então, doutora, atualmente, então, a senhora está atuando na Caixa, né? E aí, nós estávamos, então, falando da participação dos advogados na OAB, e a questão da Caixa, que oferece os benefícios, que tem a sua função específica, é um outro tema também que a gente pode aproveitar e conversar com a senhora, porque muitas pessoas falam que desconhecem, que não sabem como né, ter o conhecimento desses benefícios, que nunca ouviram falar. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, dos benefícios e como a gente faz para ter acesso às informações. Sim. Eu, então, estou como secretária-geral, nesse momento, da Caixa de Assistência dos Advogados, e confesso que ontem, ainda ouvindo a live do nosso colega tesoureiro, doutor Gustavo Yucken, o doutor Gustavo falou algo que é bem verdadeiro. Embora a Caixa seja uma senhora de mais de 70 anos, ela ainda parece uma jovem desconhecida, né? Porque as pessoas ainda desconhecem, né? Todos os benefícios que a nossa Caixa de Assistência oferece. Além dos convênios, que são muitos convênios, nós temos grandes descontos nos convênios e a gente acaba nem olhando isso. E é só acessar na página da Caixa de Assistência que nós vamos ter todas as informações que nós precisamos. Eu até refiro que há 2 anos atrás, antes de estar Para o seu áudio. Eu não estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Agora sim. Tá. Tudo bem. Há 2 anos atrás, antes de estar participando da Caixa de Assistência, eu estava fazendo um orçamento em laboratórios. Agora é o computador.
gente que não está acostumada, né? É. Está fazendo um orçamento assim de exames de laboratório, até que, de repente, lembrei lá no final, mas eu vou ver se tem algum desconto pela Caixa de Assistência. E lá tinha desconto, então, dos exames que eu pretendia realizar, de 30% e 40%. Agora, vocês imaginem todos esses descontos que nós podemos ter através dos convênios firmados com a Caixa de Assistência, que aí na subseção de Bento Gonçalves, bem como em todas as subseções, já tem esses descontos, e pela Caixa de Assistência nós temos outros, né? Então, basta acessar a nossa página para ter esse conhecimento de quais as entidades. Hoje em dia as pessoas falam muito, nossa, adoro os descontos das farmácias, da rede Panvel. Realmente nós temos grandes descontos, e também não é só, são clínicas, salões de beleza, enfim, são vários descontos que nós podemos ter em diversos ramos aí. Nós também temos atendimentos médicos e odontológicos, também temos o Previne Saúde Mental, que ele é um projeto que está sendo acompanhado pela nossa secretária-geral adjunta, doutora Claride Chitolina. É uma plataforma de atendimento online por psicólogos, e inclusive teve um aumento de atendimento nesse período de pandemia bem expressivo. As consultas são subsidiadas e saem pelo valor de R$ 39. Então, tudo isso são benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência. Nós temos os planos de saúde, né, que também tem um setor específico para esse atendimento. E agora, por último, nós temos divulgado os nossos novos auxílios. Os auxílios, nós já tínhamos alguns auxílios que eram deferidos aos advogados que encaminhavam seus requerimentos, advogados com dificuldade financeira, encaminhavam os requerimentos, mas muitas vezes não se encaixavam já nos benefícios, nos auxílios que nós tínhamos. Então, assim, através de uma reunião que tivemos de diretoria, com pedidos, inclusive, de colegas, de presidentes de subseções, foi, assim, uma construção em várias mãos, né? Juntamente também com a diretoria da OAB, nós criamos novos auxílios, né? Dentre esses, nós temos o auxílio oncológico, que é os comprovadamente diagnosticados com câncer, impossibilitados do exercício profissional para aquisição de medicamentos. Então, esse é um auxílio que já recebemos, né, solicitação, é um auxílio que entrou em vigor, agora esses novos entraram em vigor a partir do dia 1º de junho, começaram, então, a entrar em vigor. Nós temos o auxílio inclusão, aos comprovadamente diagnosticados com deficiência mental ou física que necessitem de tratamento de prótese ou órteses. Colegas que às vezes solicitavam, eu tenho problema de audição, necessito de um aparelho auditivo. Essa deficiência dificultava o exercício da profissão. Então, esse auxílio foi criado para atendimento dessa deficiência por parte dos colegas. O auxílio proteção é um auxílio que também foi discutido e teve a participação da nossa querida doutora Cláudia Sobreiro, presidente da Comissão da Mulher Advogada do Rio Grande do Sul, que também, né, solicitava um auxílio nesse sentido, que é o auxílio às advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica em que houve a cessação da coabitação, né? Então, muitas vezes, o provedor financeiro, né, que seria o homem, né, ele se afasta de casa e a colega fica sem condições de se manter e manter a sua prole. Então, esse auxílio, o auxílio proteção, foi criado para esse auxílio financeiro para essa mulher com essa carência financeira.
Também eu quero referir que no auxílio inclusão, que é este, né, para as pessoas comprovadamente diagnosticadas com deficiência mental ou física, nós também tivemos a participação da nossa querida conselheira, doutora Maria Helena Dornelles, que é a presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, e que também, né, saudou muito, né, a criação desse auxílio aqui, diante da necessidade de muitos colegas. Depois, o auxílio solidário, que nós temos recebido alguns requerimentos nesse sentido, que é o auxílio aos que se encontram em situação de carência financeira extrema, que necessitem de auxílio temporário em caráter alimentar para manutenção de sua subsistência. Infelizmente, nós temos muitos casos de colegas que, nesse período de pandemia, se viram numa necessidade extrema. Até porque todos nós sabemos, né, a suspensão dos prazos, e nós ainda temos a suspensão dos prazos dos processos físicos. Isso acarretou uma dificuldade financeira para alguns colegas, e que, então, com esse auxílio novo que foi criado, os colegas podem se socorrer e encaminhar o seu requerimento mediante ali o cumprimento dos requisitos, né? Nós temos também o auxílio maternidade, que é as advogadas ou estagiárias que estejam impossibilitadas de exercer a profissão em decorrência do nascimento ou adoção de filhos. Tá? Então, esses são os auxílios novos, e ainda mais um como auxílio novo é o auxílio superação, aos que comprovarem a internação para tratamento de dependência química ou alcoólica. Na gestão passada foi feito um questionário sobre algumas dificuldades e intercorrências na saúde dos advogados, e foi apontado essa questão do alcoolismo e, inclusive, da drogadição. Então, esse é um auxílio denominado auxílio superação para esses requerimentos, né, no caso de drogadição ou de dependência alcoólica. E nós já tínhamos, então, os auxílios, né, o auxílio funeral, no caso de falecimento de colega que, em vida, né, encontrava-se em situação de dificuldade financeira. O auxílio natalidade, que já existia, ele modificou um pouco, né? O auxílio natalidade, ele era extensivo às mulheres advogadas e às estagiárias, e agora ele é estendido também aos advogados, né? Então, aos pais advogados e às mães advogadas. É estendido, porque até nós tivemos um encontro de delegados onde um colega questionou isso. Tá, mas daí o colega advogado que teve um filho, que nasceu o filho, né, ele não pode ter? Pode ter, sim. A partir de 1º de junho já está em vigor o auxílio natalidade com essa alteração. E também ainda está mantido o auxílio cirúrgico hospitalar para aquele colega que sofreu alguma intervenção cirúrgica ou teve que adquirir algum tipo de tratamento que necessita desse auxílio da Caixa. A Caixa, então, defere pelo auxílio cirúrgico hospitalar. E o auxílio especial é aquele auxílio em que, por motivo de doença, o advogado, estagiário ou estagiária está impossibilitado de exercer a sua profissão. Tá? Nesse caso aqui, nós aplicamos muito para os colegas que foram contaminados pelo coronavírus, e todos esses pedidos tiveram tramitação preferencial na análise deles. Então, esses seriam, então, os auxílios, né? Dizendo que convidando a todos que acessem as páginas, né? A página e todas as redes, né, da Caixa de Assistência dos Advogados, para ter esse conhecimento, né, e participar também dos benefícios e dos serviços que são oferecidos pela Caixa de Assistência. E qualquer colega pode ter acesso a esses benefícios?
Sim, o requisito é a situação financeira, né? Dificuldade de situação financeira, até nós até definimos a carência socioeconômica, tá? E carência socioeconômica extrema, que seria para o solidário, né? Que é um caráter alimentar. Então, os colegas que preencherem esses requisitos, claro, nós temos documentação, né, que deve ser apresentada, e preenchendo esse requisito da carência socioeconômica ou carência socioeconômica financeira, vai ser deferido o auxílio. Muito bem. Então, já nos encaminhando para o final, né, doutora Neuza, eu quero ler aqui para a senhora alguns elogios que deixaram a live. Como eu já havia dito no início, passaram por aqui a doutora Mariana Melara Reis. Olha, nossa vice-presidente querida, que fez, inclusive, uma live com o delegado, doutor Kleber. Doutor Kleber também passou por aqui. Doutora Josana Rivoli, doutor Mauro dos Reis, Sinara Marques. Por aí. Carlos Albornoz. Nosso conselheiro, doutor Carlos Albornoz, querido conselheiro. Doutora Angélica Zapaz, doutor Matheus Aires Torres. Doutor Felipe Possamay contribuiu bastante aqui, colocou para nós o artigo que a senhora leu, né, do artigo 44. Estou vendo agora, sim, agora apareceu para mim. Apareceu. E depois também o doutor Felipe colocou assim, o tema direitos humanos sempre é ligado de forma equivocada apenas à defesa de acusados de crimes, quando na verdade atende a várias outras áreas. Né? Esse acho que é um dos pontos principais que a gente gostaria de deixar aqui, né? Para que as pessoas se interem aos trabalhos que são realizados, entrem em contato com as comissões, que mesmo em tempos de pandemia não parou, né? Até também eu quero dizer que é um privilégio a gente estar podendo utilizar dessas ferramentas, né, para manter o trabalho ativo aí das comissões, não nos mantermos tão isolados assim, né? Podemos nos... É verdade, eu até penso exatamente nisso, né? Nós queremos nos encontrar, apertar as mãos, nos abraçar, isso a gente sente a falta. Agora vai mudar também, algumas coisas vão mudar. Me parece que muitas reuniões ainda vão permanecer assim, né? Também. Algumas coisas que vieram na pandemia vão ficar, né? Mas também acho que hoje o pessoal, aqui em Bento está uma chuva, está um frio, acho que o pessoal até está gostando de ter um evento assim e poder ficar no conforto da sua casa ou do seu escritório, né? Que bom, né? Tem aqui também a doutora Alba Elizabeth Coelho, Comissão Estadual da Mulher Advogada partilhando, estão presentes. Que ótimo, olha os colegas. Isso, e o doutor Carlos Albornoz colocou aqui que às 18 horas tem live com a doutora Mariana. Às 18 agora já começa a live da doutora Mariana e depois às 19, no Momento Jurídico, a nossa secretária-geral adjunta, a doutora Claridê, né? Então hoje já tivemos pela manhã com o doutor Gustavo Yuken, então hoje realmente foi uma overdose hoje de representantes da Caixa. E o doutor Pedro também vai fazer uma participação num programa agora às 17h45, começou já. A doutora Sinara Marques também é a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui em Bento. Ela está referindo aqui que a comissão aqui em Bento está ativa, né? E realmente ontem mesmo eles tiveram uma live bem legal também. E eu acho que é isso, né? Inclusive, doutora Gabriela, os integrantes das comissões, né, a presidente da Comissão de Direitos Humanos aí de Bento, que quando ela quiser participar, estou fazendo um pedido aqui, mas eu tenho procuração do doutor Rodrigo, do doutor Roque, para fazer esse convite, participar das nossas reuniões
são reuniões mensais, reuniões ordinárias mensais da Comissão de Direitos Humanos, Sobral Pinto, na primeira sexta de cada mês. Então, convidamos também. Muito bem. E para encerrar, né, eu gostaria de dizer também que muitas vezes pessoas que não participam ou pessoas da comunidade em geral referem para a gente, né, o que ganha trabalhando para a OAB. E eu acho que essa live, esses comentários, todos esses colegas queridos nos dão essa resposta, né? A gente tem tantas amizades e conhecimento de tantas áreas através dos eventos que só a OAB nos proporciona, né? E sem falar na função social, que aí sim, é toda aquela gratidão de poder ver que a gente está lá lançando uma sementinha para que eu sempre digo, de uma turma de 30 alunos, se um puder levar o recado para sua casa, já vou estar com o papel cumprido, né? É verdade. Nossa, é muito importante, né, doutora Gabriela? É muito importante esse papel aí, esse trabalho desenvolvido por ti aí, por tua comissão. Muito bem, se a senhora tiver ponderações finais a fazer, e depois nós já vamos nos despedindo, então, né? Sim, Gabriela, eu não tenho palavras para te agradecer essa oportunidade, agradecer a todos que acompanharam a nossa live, em especial os queridos colegas de Bento, né? Essa cidade linda, maravilhosa, que nesse momento a gente até está meio que, né, se controlando para sair um pouco e dar uma esticada até a terra, né? Mas, enfim, agradecer essa oportunidade e dizer da importância de todos os colegas advogados, e que se unam a nós, e que é importante a presença de cada um e a participação de cada um para fortalecer ainda mais a nossa entidade. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Mais uma vez, obrigada, doutora Neuza, por ter aceito, por ter se disponibilizado a estar aqui, compartilhando conosco esses seus conhecimentos, a sua experiência. Agradeço a todos os colegas, todos os amigos, né, comunidade em geral que esteve presente nos assistindo. E aproveito para dizer que a gente está tendo um ciclo de lives da OAB Bento Gonçalves. Então, acompanhe a programação aí, que todos os dias nós estamos em atividades. Tá certo, Vamos pessoal? Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau.